Sabrina, no livro você menciona um relato pessoal sobre o uso de um protocolo para toque, né, durante a sua formação em TCC. Quais foram as dificuldades enfrentadas nesse caso? E o leitor desse livro terá um caminho mais fácil para superar esse desafio quando aparecer um paciente com a mesma demanda? Quando eu estava indo em formação, eu recebi um caso de fobia de higiene. A pessoa tinha questões com higienização, com toque. E a orientação que eu recebi do protocolo que me deram para seguir foi que eu pedisse a essa pessoa que andasse com um cordão com um pouquinho de fezes pendurado dentro de um vidrinho no pescoço. Isso era inimaginável para mim, é até hoje inimaginável para mim, eu jamais pedirei a um cliente para fazer isso. E aí você se confronta com o que o protocolo está pedindo, eu sabia que tinha funcionado, mas esse protocolo vem dos Estados Unidos, de uma cultura que lida com algumas coisas de uma forma diferente, com um cliente diferente. E eu pensei assim, bom, eu não vou fazer, eu não me sinto confortável, eu não tenho nem como pedir a um cliente usar da nossa relação terapêutica para tentar que ele fizesse isso, porque eu não ia acreditar que eu estava fazendo o que era melhor por ele. Então, eu parei para analisar no protocolo o que era possível, o que ele queria com aquela tarefa, com aquela função, qual era a função daquele pedido, e eu vi que era uma assimilação de ter sempre por perto algo que era gerador de incômodo para o cliente, porque estava relacionado com sujeira e estava relacionado com o pior tipo de sujeira no qual eu posso imaginar, que são fezes. E aí o que eu fiz foi sentar com o cliente, explicar para ele que a gente precisava que ele tivesse algum contato com essas substâncias mais sujas que geravam o desconforto dele, para a gente trabalhar a quebra daquele desconforto, e juntos nós chegamos em algo que ele dava conta de fazer, que não era aversivo para ele, tão aversivo, e que eu achava que era mais possível de pedir para um cliente, mantendo a nossa relação de respeito. Então, algumas vezes, os protocolos são criados de uma cultura diferente da nossa, ou com clientes diferentes dos nossos, ou mesmo ele fere algum valor pessoal teu. E isso não significa que ele tem que ser obedecido tal qual ele foi pensado, engessando a sua atuação. Como a Daisy falou, o vínculo terapêutico é mais forte do que qualquer outra coisa, a relação é mais forte que tudo. Então, você adapta às suas necessidades, entendendo a lógica do tratamento pedida no protocolo. E sim, a gente trouxe várias opções para vários tipos de transtornos diferentes e alternativas que podem ser usadas por um terapeuta, e eu juro para vocês que a gente não pediu para ninguém de pendurar um vidrinho com um pouquinho de cocô no pescoço, porque não vejo motivo para um terapeuta pedir uma coisa como essa para um cliente, jamais. E olha que eu já pedi muita coisa meio estranha para cliente, tipo rolar na lama, fazer algumas coisas que as pessoas assustam quando eu conto, mas cada um tem seus limites e os limites do cliente que tem que ser considerados também. Muito bom, muito bom. Antes de passar uma pergunta aqui para a Deise, só lembrar para você que está nos assistindo, né, que você pode comprar ali com 15% de desconto aí usando o Entrevista 60 em nosso site. E se ficar com alguma dúvida, você também pode entrar em contato com o nosso pessoal do atendimento personalizado, né, que fica das 8 às 18, né, de segunda a sábado, para te atender e tirar qualquer dúvida. Agora já ia levantar porque estava cortando a minha cabeça. Mas, Daisy, quais as principais alterações e adaptações feitas nos protocolos, né? E por que elas ocorreram? Eu acho que um pouquinho, acho que a Sabrina até meio que já falou ali, mas deve ter mais Sim. história para contar. Quando nós pegamos, né, os artigos, os livros, nós fomos percebendo que, assim, era uma gama fenomenal de pesquisadores, de autores referência dentro da TCC, os contextuais, de fato. Só que uma coisa que, para estruturar o livro, né, nós pensamos, não, vamos deixar a mesma cara dos protocolos. E aí, de repente, um autor escreveu de uma forma, um escreveu de uma forma completamente diferente, todos, né, materiais de excelência. No entanto, cada um com o seu aspecto, com o seu perfil. E aí, em alguns, por exemplo, a gente prezou em colocar o objetivo daquela sessão, qual foi toda a agenda realizada naquela sessão, a atividade terapêutica que foi solicitada para aquele cliente paciente, no pós, né, após sessão, ali durante aquela semana, ou atividade de casa para ele realizar, e dar seguimento a esse acompanhamento. Então, a gente percebeu que nem todos os protocolos tinham isso delimitado de um jeito tão claro. E aí, exatamente por esse motivo, à medida que a gente foi pegando o material, lendo os artigos, lendo os capítulos, né, a fonte
fonte de onde nós retiramos, a gente sentou e não, vai ser melhor estruturar. Então, algumas coisas a gente vai ter que compreender pelo contexto, pela essência do que está sendo pedido aqui no material e percebendo tanto o que está projetado no protocolo desse autor, quanto também o que seria o objetivo, e aí a gente tenta traduzir um pouquinho para o pessoal para deixar mais claro, para deixar mais fácil, para não necessariamente, nossa, mas de que estão falando aqui? Porque alguns ficariam muito confusos. Então, foi uma tentativa de traduzir, de deixar as coisas ainda mais dado o caminho das pedras, para facilitar bastante para o pessoal aí, porque né, o dia a dia, a correria, os estudantes, os profissionais, ficar buscando o material, entendendo de onde vem, ele é um desafio. Então, não, vamos deixar o caminho já pronto e especificar o máximo possível. Então, as adaptações foram para isso. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!